CCJ aprova projeto que institui normas para as guardas municipais em Goiás. Comissão da Criança e do Adolescente promove a primeira audiência nesta 19ª legislatura. E a campanha Tudo por Elas, com debates sobre feminicídio e outros temas. Esses são os nossos destaques nesta edição do Repórter Assembleia. A CCJ aprovou durante reunião o processo que trata de instituir normas para as guardas municipais em Goiás, projeto de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Confira outros destaques das atividades legislativas desta terça-feira, na reportagem de Bruna Mastrella. 27 projetos de lei de autoria parlamentar foram distribuídos durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta terça-feira. Outras 20 matérias foram votadas pelos parlamentares. Destas, um dos destaques foi a aprovação de parecer favorável a decreto legislativo proposto pelo deputado Carlos Cabral. A finalidade é tornar sem efeito decreto do governo estadual que impede o repasse de recursos aos beneficiários da Lei Goiáses e do programa Pro Esporte, projetos voltados, respectivamente, ao incentivo da cultura e de atividades esportivas. Bom, o decreto legislativo apresentado pelo deputado Carlos Cabral, ele caça e susta os efeitos do decreto emitido pelo governo passado que impedia a continuidade da Lei Goiás do Pro Esporte. Nada mais justo a gente continuar programas tão importantes como da cultura e do esporte. Então eu achei justo e totalmente favorável a que não tenha nenhum impeditivo para o pagamento e a continuidade desses programas. Outra matéria aprovada foi a proposta de emenda à Constituição que cria dispositivo que permite aos municípios desconsiderar as despesas do imposto de renda retido na folha de pagamento dos servidores públicos como gastos com pessoal. Na prática, as prefeituras teriam maior margem de gastos sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. A própria Constituição do Estado deixou de estender esta normativa a todos os municípios goianos. Então, quando os municípios goianos vão lançar as despesas com pessoal, o gasto realizado com imposto retido na fonte dos servidores entra no cômputo em pessoal, dificultando ainda mais o gasto da lei de responsabilidade fiscal no seu percentual obrigatório com o pessoal. Então, os municípios acabam atingindo mais rapidamente o limite de gasto com o pessoal. Na sessão ordinária, a intenção do governo estadual de retirar a Agência Goiana de Regulação da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo foi bastante debatida no pequeno expediente. O deputado Alisson Lima, representante oficial do parlamento nesse colegiado, criticou duramente a medida. O governo está lavando as mãos e está cometendo um grande erro jurídico e político, que inclusive pode ser sujeito a processo contra o governo de Goiás. Porque a região metropolitana da capital ela foi criada por lei complementar no ano passado. O Codemέτro é uma realidade hoje. Rubens, o Codemέτro é uma realidade hoje e o governo não pode simplesmente rasgar a lei que criou o Codemέτro. Se você for ver, no começo da lei que criou lá o Codemέτro, um dos primeiros itens é a responsabilidade do Estado em relação ao transporte coletivo, a parte de mobilidade urbana. Como é que o Estado, ao ter uma lei dessa complementar, que hoje não é só de Goiânia e região metropolitana, é um caminho jurídico nacional. As regiões metropolitanas hoje, elas existem, são uma realidade hoje e juridicamente, inclusive, elas existem, as regiões metropolitanas. Aí o governo vem e quer tirar a GR e, consequentemente, já antecipou, ele não quer só tirar a GR. O governo de Goiás quer sair como um todo do assunto transporte coletivo. Já indicou agora que vai privatizar a Metrobus, ou seja, as coisas vão só piorando. Apesar de o Executivo retirar de tramitação o projeto que exclui a AGR da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, o líder do governo na casa defende a proposta. Primeiro ponto, este debate ainda não está na casa referente ao projeto. O governo do estado de Goiás entende que a concessão ela é municipal. Então o município tem a obrigatoriedade de fiscalizar
e de definir a tarifa, não o Estado, porque o Estado não é detentor da concessão. Então, esta é a visão do governo. Porém, deve ser amplamente debatido. Conversei com o prefeito Jânio Darro, que é o presidente da CDTC, e ele também entende que os municípios têm que ter uma estrutura para fiscalizar e para debater. E que estas CMTC sejam compostas por técnicos e não por políticos, a exemplo do que é hoje. Então, estamos buscando um diálogo, buscando um caminho em que tenhamos uma solução definitiva. O que não dá é para ficar da maneira que se encontra. A Comissão da Criança e do Adolescente realizou nesta terça-feira a primeira reunião transformada em audiência pública que tratou de discutir as indenizações às famílias de adolescentes que morreram em incêndio ocorrido no ano passado no Centro de Internações Provisórias em Goiânia. A primeira reunião oficial da Comissão da Criança e Adolescente contou com a participação de diversas entidades e órgãos ligados à área. A principal pauta, a proposta de compromisso de ajustamento de conduta e reconhecimento de responsabilidade e reparação civil às famílias de 10 adolescentes que morreram no incêndio ocorrido no ano passado no Centro de Internação Provisório para menores em conflito com a lei, foi discutido pelos membros da comissão. A Defensoria Pública apresentou um acordo. De forma muito abrangente, a Defensoria Pública conseguiu reunir todas essas famílias no sentido de promover uma assistência jurídica integral, fazendo uma análise individual de cada caso, trazer de imediato, através de uma composição amigável, extrajudicial, a indenização, a dignidade, mais do que tudo, o reconhecimento de uma responsabilidade objetiva do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado também participou da reunião e deixou claro que não vê inviabilidade em aprovar essa proposta apresentada pela Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública apresentou uma proposta de acordo consistente, muito bem documentada, desse lamentável fato, que ocorreu. E a responsabilidade do Estado, nesse caso, é evidente. Então, a Procuradoria já analisou o aspecto jurídico e encaminhou para a Secretaria de Economia e de Cidadania para que seja, então, estudada a questão orçamentária financeira. A mensuração do dano moral individual, dano moral coletivo, varia entre R$200 mil, é uma média de uma ponderação jurisprudencial que normalmente um juiz fixaria. Além de um dano moral coletivo, isso também a partir de uma ponderação, a gente faz uma proposta de R$1 milhão de dano moral coletivo para se reverter em favor da coletividade dos adolescentes que hoje cumprem medida socioeducativa. Segundo o presidente da comissão, uma série de atividades serão desenvolvidas neste semestre, tendo como prioridade a defesa e promoção dos direitos da criança e adolescente. A comissão já pegou o trabalho que estava sendo feito, o trabalho muito bom que estava sendo feito pela comissão, a comissão atuante. Nós estamos aí tentando fazer com que a capacitação não só dos conselheiros tutelares que irão assumir o mandato, a eleição majoritária, ou seja, em todo o país dos conselhos tutelares, nós estamos tentando fazer com que os conselheiros que vão assumir esse mandato tenham a maior capacidade possível de defender a bandeira da criança e do adolescente no estado de Goiás e também retomar aí e fazer com que todos os municípios do estado tenham um conselho de direitos e um conselho forte, um conselho atuante, um conselho capacitado e estruturado. Acho que essa é a maior bandeira que essa comissão pode contribuir para com as crianças do estado de Goiás. A Assembleia Legislativa promoveu na manhã desta terça-feira a campanha Tudo por Elas. A repórter Luciana Martins traz para a gente os detalhes do evento. Mesa redonda, workshop, muito bate-papo. A campanha Tudo por Elas é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Goiás, realizada pela Seção de Atividades Culturais e a Seção de Publicidade da Casa. Temas como feminicídio, saúde e participação da mulher na política serão abordados durante 3 dias. Feminicídio e violência contra a mulher foi o assunto escolhido para o primeiro dia de evento. Participaram do debate a delegada da mulher, Cássia Sertão, a coordenadora nacional do Movimento Negro, Ieda Leal, e a presidente do Conselho Estadual da Mulher, Ana Rita.
Nós estamos assim em sentido de alerta, mobilizadas em torno da cobrança de políticas públicas efetivas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje a Lego ela dá uma aula para outros espaços também possam estar discutindo a violência contra as mulheres. Na prática nós precisamos encorajar as mulheres a fazer a denúncia e a gente perceber esses relacionamentos abusivos para que a gente possa de fato fugir deles. A partir daqui que saem políticas públicas para o combate à violência contra a mulher e, por conseguinte, ao feminicídio. Além dos debates, estão sendo promovidos uma campanha de arrecadação de lenços para as pacientes do Hospital Araújo Jorge e uma exposição de esculturas da artista plástica Hilda Freire, no saguão da Alego. Servidores e convidados participaram do evento com perguntas às palestrantes. Eu vi a importância, sim, do homem participar de eventos como esse, porque nós temos que estar preparados, para lutar contra esse machismo. Então, isso foi a minha observação durante a minha fala. E eu contei um relato também sobre a minha família, a particularidade da minha família, que geralmente as pessoas têm vergonha de falar. Mas quando eu olhei para todas as mulheres aqui, para todas as pessoas, eu vi que todas elas, com certeza, têm um relato de violência física nas suas famílias. E isso não pode, isso tem que acabar. Para esta quarta e quinta-feira, estão previstos os temas da mesa redonda sobre saúde e participação da mulher na política. A abertura da exposição da artista Hilda Freire com o tema Todas por Elas foi feita à tarde no saguão da Casa do Povo. Durante essa semana na casa, a seção de atividades culturais está promovendo alguns eventos com a temática Todas por Elas. E nesta terça-feira foi a vez da artesã mostrar seu trabalho. Eu sempre gostei de fazer esse tipo de peça, que são mulheres, são bonecas, esculturas. Então eu comecei com a necessidade do próprio trabalho. Carmelito Pereira veio prestigiar a colega de profissão. É importante porque para fomentar e gerar emprego para muitos artesãos, porque tem muitos que precisam de um trabalho de divulgação, como vocês estão fazendo aqui, então é muito importante. O governo do estado tem apoiado por meio de incentivo a exposições tanto em Goiás quanto no cenário nacional. Durante esse pouco tempo que eu estou trabalhando com o artesanato, eu percebo que esse programa ele é fundamental para os artistas poderem mostrar o seu trabalho. Trouxemos nesse mês da mulher essa bela exposição da Hilda Freire para que a gente possa aproximar o público, a população de Goiás, do melhor que é feito no artesanato. A exposição irá ficar no saguão da Alego de 19 a 29 de março. As peças custam de R$ 100 até R$ 1.200. E o Repórter Assembleia termina aqui. Continue com nossa programação, acompanhe a TV Alego nas redes sociais e até a próxima edição.